ministrando a tua palavra. Temos que ser grato a Deus, né, irmãos? De estarmos na casa, somos privilegiados de estar na casa do Pai, né? Glória a Deus. Muitos queriam estar aqui, mas não pode. Aleluia. E com a honra e glória e misericórdia do Senhor, aqui estamos, né? Então, glória a Deus. E mais um dia de vida, né? Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, e os irmãos da vossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão localizando, quero fazer os agradecimentos. O evangelista Felipe, Deus abençoe, seu canal de bênção, aos pastores dessa casa, aos obreiros, membros, que Deus abençoe a vida de cada um. Está me acompanhando hoje a minha esposa, a missionária Jussara, que Deus abençoe. Vamos achar um digam amém? Amém. Prometo para os irmãos que vou ser breve, tá bom? Mas vamos falar o que Deus colocou no coração. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Não somente esforça-te, tem de muito bom ânimo, para que teres cuidado de fazer conforme a lei do meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quando nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andes. Amém? Pode se sentar dando glórias a Deus. Irmãos, quando falamos desse livro que acabamos de mencionar aqui, do profeta Josué, antes da gente falar desse homem, temos que falar de Moisés, foi quem ele sucedeu. Antigamente o rei egípcio começou a perseguir o povo hebreu, começou a afrontar este povo. E ali o povo começava a se multiplicar e crescer de uma forma sobrenatural. Então, quanto mais Faraó perseguia o povo de Deus, mais o povo crescia. Sendo assim, Faraó decide a colocar o povo a trabalhar mais, para o povo não ter tempo de crescer, de aumentar. E determina que eles construíssem duas cidades, chamadas Pitom e Ramassé. Só que ali, quanto mais o povo era oprimido pelo Faraó, mais ele crescia. Então o Faraó, ele decide a todo menino homem nascido que seja morto. Fala para todas as parteiras daquela época que matassem todas as crianças, menino homem que nascesse. Então ali já percebemos que começa a perseguição sobre a vida de Moisés. A Bíblia nos relata que o descendente de Levi, o pai de Moisés, chamado Arão, junto com a sua esposa Joquebede, tem Moisés. Junto a ele tem um filho chamado Arão, e uma filha chamada
Miriam é o nome da filha menina. E eles dão à luz ao filho chamado Moisés. Só que o faraó mandou perseguir e matar todas as crianças. Só que Joquebede consegue esconder Moisés na sua casa durante 3 meses. Aí chega a um certo ponto que já não consegue esconder mais. E ela toma a atitude de colocar Moisés no cesto e colocar ele ao rio. E nesse rio a Bíblia nos relata que a filha de Faraó estava se banhando, a princesa. Então ela acha aquele cesto com aquela criança. A Bíblia fala que a irmã de Moisés, Miriam, estava caminhando à margem do rio, seguindo aonde aquele cesto ia dar. E ela percebe que a filha de Faraó achou. E ela escuta a filha de Faraó comentando quem cuidará daquela criança, como que ela iria fazer. Porque a princesa sabia que aquela criança era filha de uma hebreia. E ali a Miriam, ela se oferece, a princesa, a chamar uma hebreia para cuidar daquela criança. E a princesa fala, vai e chama. E ela corre diretamente à mãe de Moisés e traz Joquebede até a princesa. E a Joquebede se apresenta à princesa, e a princesa dá um filho, a criança que ela achou, para Joquebede cuidar. Aqui hoje eu quero começar a profetizar na tua vida. Aleluia. Aquilo que Satanás tomou, pode ter certeza que o que Deus vai trazer é em honra dupla para a tua vida. Aleluia. Porque que Joquebede achava que tinha perdido, porque ela colocou nas águas e achou que não tinha mais jeito. Só que Deus é o Deus que faz o impossível, Deus é o Deus que faz o sobrenatural. Aleluia. A criança foi parar na mão da princesa, na mão de quem estava perseguindo as crianças. Só que Deus, por honra, mandou chamar a própria mãe para cuidar. E com detalhe, com um salário, porque a princesa pagou ela para cuidar. Então quando Deus faz o perfeito. Deus manda honra dupla sobre a tua vida. E ali vemos que Joquebede cuida dessa criança durante 7 anos, que é o tempo mais ou menos que uma mãe amamenta uma criança. Dali por diante, Moisés é criado no palácio, aos costumes do povo dos egípcios. Só que a Bíblia relata que passa 40 anos de Moisés naquele palácio. Só que chega um certo dia que ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E aqui eu já entendo que quando a gente nasce num ambiente, a gente não consegue perder a cultura. Então, independente de onde você estiver, você sempre vai lembrar de onde você veio. Porque tem muita gente, irmãos, que se exalta com pouca coisa, mas os exaltados serão abatidos e os humilhados serão exaltados. Então Moisés, vendo que o egípcio maltratava o hebreu, ele vai e toma uma atitude e mata o egípcio. Ele, sabendo que Faraó não perdoaria ele foge para o deserto. E a Bíblia fala que ele está num certo tanque quando ele foge e conhece a sua esposa, Zípora. E a sua esposa vai até o pai dela e fala, quem te ajudou? E ela explicou que foi um homem que veio do Egito. E o pai dela manda chamar ele. E dali por diante Moisés casa com Zípora. E ali começa a jornada dele. Ele passa mais 40 anos no deserto, apacentando ovelhas para o seu sogro. Só que tem um certo dia que foi diferente, porque Moisés estava acostumado a ver sarça naquele deserto. Só que um certo dia ele viu uma sarça diferente, uma sarça que se consumia, mas não apagava. Irmão, aqui eu quero falar, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser lá fora, mas tem um dia que Deus tem um encontro contigo. Aleluia! E quando Deus tem um encontro contigo, você não consegue correr do seu chamado. Assim, eu acredito que foi hoje cada um que está aqui. Bem me lembro eu que estava no mundo uma certa feita, só que Deus falou no meu coração fortemente que estava chegando, eram as últimas chances que Ele estava me dando. Dali por diante eu tomei a decisão de estar na presença de Deus. E hoje, ao redor do Senhor, eu estou caminhando, pregando a palavra dEle. Aleluia. E acredito que com Moisés foi do mesmo jeito. Moisés tentou correr do seu chamado. Aleluia. Mas, irmãos, entenda que quando você é escolhido, não tem para onde correr. E cada um de nós que estamos aqui dentro hoje sentados somos escolhidos. Aleluia. Somos separados desde o ventre da nossa mãe. Então Moisés ali, ele tenta correr do seu chamado. Ele não quer fazer.
Só que Deus levantou foi ele, Deus escolheu foi ele. Aleluia, ô glória. Então Deus levanta o seu irmão para caminhar com ele. E Deus ordena ele voltar aonde ele cometeu o assassinato. Entenda, irmãos, que vai ter momentos na nossa vida que Deus vai fazer questão que a gente volte onde a gente foi ferido ou onde a gente não feriu, que é para um milagre sem dobro. Então Deus ordena Moisés voltar onde ele cometeu o seu pecado. Só que eu entendo, irmãos, que a queda de Moisés, aquela morte que ele cometeu era necessária. E se nada, não faria sentido aonde que ele estava, o chamado dele. Então, irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida, não é para a gente parar, e sim é para o nosso chamado, é para a gente alavancar. Glória a Deus. E ali então Moisés começa com uma peleja com o faraó. Ele retorna ao Egito e começa a luta para libertar aquele povo. O povo tem clamado ao Senhor para ser liberto. Aleluia. Então Deus levanta um homem que era de lá para libertar aquele povo. Aqui, irmãos, já tem uma palavra profética para a tua vida. É você que Deus escolheu para libertar a tua casa. É você que Deus escolheu para libertar o teu marido. É você que Deus escolheu para libertar o teu filho. É você que Deus escolheu para trazer para a casa do Senhor. É o teu testemunho que vai trazer pessoas para a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então ali Moisés, ele começa com a peleja, falando com o faraó para ele liberar aquele povo. E aquele povo, o faraó se negava. A Bíblia fala que o faraó endurecia teu coração. Mas chega um certo dia que o faraó amolece teu coração. Grande Deus. Acredito eu que o endurecimento do coração de faraó, tudo na direção de Deus. Porque Aleluia. Deus queria que Moisés fosse persistente. Não queria que ele chegasse e já conseguisse. Mesmo assim somos nós, irmãos. Temos prova na nossa vida e demoramos a sair porque Deus quer testar se somos persistentes ou sermos um crente fraco, que desanima na primeira frustração. Aleluia. Deus quer que sejamos persistentes. Deus gosta de crentes persistentes. Aleluia. Crente que permanece independente da prova. Aleluia. Não crente que desiste, que fala, eu não consigo, vou parar, vou sair da igreja, não quero mais, isso não é para mim. Não, Deus gosta daquele que persevera, independente do que estamos enxergando, a vitória vai vir. Aleluia. Então ali Moisés, ele peleja com o faraó, até um certo dia que ele consegue libertar aquele povo do Egito, e ele começa a caminhar com aquele povo em direção à terra que Deus prometeu, a terra que manda leite e mel, a terra prometida. E aí ele começa a caminhar com aquele povo no deserto. E o que mais me chama a atenção é que aquele povo, no primeiro obstáculo que acharam, começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a lembrar dos tempos de antes. Muitas vezes somos nós, irmãos, que estamos na presença de Deus, caminhando com Deus. Deus nos dá a palavra, nos dá a promessa. Aleluia. E por causa de uma frustração, uma demora que a gente acha que é no nosso tempo, mas é o tempo de Deus, a gente quer parar. Começa a lembrar do tempo que vivia no mundo. Eu não quero mais, eu vou parar. Só que Deus chama para ser perseverantes. Aleluia. Então ali, naquela primeira batalha que teve, naquela primeira dificuldade que teve, Deus estava com eles. Eles passaram o Mar Vermelho, sem molhar o pé. Aleluia. Agora, pensa comigo, irmãos, aos nossos olhos, o quanto seria difícil aquele mar se abrir para a gente passar. E tem muitas dificuldades na nossa vida que olhamos e falamos, é impossível, não tem jeito. Mas Deus, Ele não quebra princípios, Ele quebra protocolos. Aleluia. E é Deus o sobrenatural que faz isso. Só basta a gente crer e ter fé. Moisés teve fé, obedecia a voz de Deus, a direção de Deus. Então Moisés passa a primeira dificuldade que foi colocada. Ali vai se passando os dias e o povo tem outra dificuldade. O povo tem sede, tanto para eles quanto para os animais que eles levavam ali. E o povo não via água, começaram a pressionar Moisés, começaram a reclamar novamente. E Deus falou para Moisés: Moisés,
toca na rocha. Se a gente olhar mais uma vez, não é possível jorrar água da rocha. Mas mais uma vez Deus provando que Ele é um Deus do sobrenatural. Aleluia. E a água jorra da rocha. E vai se caminhando. E mais uma vez, o deserto, de dia é muito calor. Deus preparava nuvens para fazer sombra. À noite é muito frio, vai abaixo de zero. Deus preparava coluna de fogo para cuidar daquele povo. Aleluia. O povo com fome, Deus preparava o maná. Irmãos, aqui eu entendo que a todo momento Deus está cuidando do teu povo. Aleluia. Deus está cuidando daqueles que é com Ele. Só que o povo, em momento algum, agradece. O povo só murmura, só critica e oprime Moisés. E Moisés vai ficando cansado com isso. E com o tempo, ele vai ficando mais velho de idade. E Deus prepara um jovem para caminhar com ele. Esse jovem chamado Josué. Em Hebreus capítulo 31 fala que Moisés separa Josué perante ao povo. Acredito eu que Josué não achava que ia assumir o cargo de líder tão rápido. Só que a Bíblia nos relata que quando Josué ele é separado, apresentado ao povo, que ele seria sucessor de Moisés, a Bíblia fala que Deus chama a Moisés ao monte e fala: Moisés, seu tempo está acabando. Grande Deus. Você vai voltar agora, vai continuar caminhando com este povo rumo à terra prometida, e quando eu te chamar a próxima vez, você não vai voltar mais, você não vai se despedir desse povo, e a próxima vez que eu te chamar, você vai morrer. Agora imagino eu, irmãos, Deus falando com Moisés, e Moisés tendo que descer do monte e caminhar com aquele povo como se nada tivesse acontecido. Grande Deus. Quanto que esse homem era crente, irmão, era temente a Deus, era fiel à promessa de Deus. Porque se olharmos para a nossa vida os dias de hoje, evangelista, quando vem a frustração, quando Deus fala não para nós, a primeira coisa que queremos fazer é sair da igreja, é não querer mais servir ao Senhor, porque não sai de acordo com a nossa vontade. Só que a Bíblia relata que Moisés ele obedece, ele desce, continua caminhando com o povo, só que na hora que Deus manda chamar ele já sabe que ele não teria, ele já morreria. Então ali Moisés, quando Deus chama ele novamente, ele não se despede de ninguém, e ele sobe e ele morre. E até hoje não é encontrado o corpo de Moisés. Então, o livro que acabamos de mencionar sobre Josué, fala que ele está prostrado, desanimado, porque ele acredita certamente que o teu espelho Moisés vai aparecer. Porque Moisés sobe ao monte sem falar com ninguém e Moisés morre, desaparece. Só que quando Deus aparece para Josué no texto que acabamos de mencionar, Deus afirma para Josué que o seu servo está morto. Aqui eu entendo, irmãos, que muitas vezes Deus fala para nós que tem muitas coisas na nossa vida que já deveria estar morto, enterrada, e queremos ressuscitar do passado. Mas tem coisas na nossa vida que para a gente acha que já morreu, que não tem mais jeito, e Deus está falando que da última palavra sou eu, quem faz sou eu. Enquanto eu não der a última palavra, não tem nada perdido. Aleluia. Então, se tem muita gente falando que o seu marido, o seu filho, a sua esposa não tem mais jeito, não acredita, é mentira de Satanás, porque quem dá a última palavra é Deus. Foi Deus que fez a promessa, Deus é fiel para cumprir. Deus de maravilha. Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, vemos que Deus está falando para Josué: se levanta, se coloca de pé, esforça-te, tem de bom ânimo, porque ele está prostrado, ele está desanimado. Grande Deus. Na cabeça dele, ele achava que ele era incapaz de continuar com aquele povo, guiando aquele povo. Aleluia. Só que Deus aqui está falando para ele: se levanta, tome um posicionamento. E é isso que Deus está falando conosco hoje, nesta noite. Aleluia. Deus não chamou nós para ficar sentado. Deus nos chamou para tomar um posicionamento de crente, de cristão. Aleluia. E fazer a obra dele lá fora. Glória. Quantas pessoas estão desanimadas, morrendo dentro da igreja espiritualmente? Lá fora, então, irmão, nem se fala. Quantos estão perdendo a sua vida?
Porque estamos deixando de fazer o ID, de pregar o evangelho lá fora. Aleluia. Então o que Deus está falando aqui, se coloque de pé, se posicione como cristão. E ali Moisés estava desanimado, triste, sem força. E Deus está falando, eu sou contigo. Aleluia. Ei, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A todo momento. Ei, o mesmo Deus que fez milagre na tua vida no passado é o mesmo que opera hoje. Aleluia. É o mesmo que curou a enfermidade, Ele cura hoje. Aleluia. É o mesmo que restaura hoje. É o mesmo que ressuscitou no passado, ressuscitou hoje, irmão. Aleluia. Só basta termos fé e acreditar. Como já foi falado aqui, se Jairo ele não cresce, não tinha como o milagre dele acontecer, irmão. Um milagre só é gerado perante a nossa fé. Se não tiver fé, não tem como. Então Josué estava abatido. Só que quando Deus se apresenta a ele e fala para ele tomar um posicionamento, ele se coloca de pé. A Bíblia fala que ele toma um ânimo novo, um ânimo em Deus. Ele acredita, porque quando Deus fala, se coloca de pé, vai que eu estou contigo, Deus está renovando as promessas que Ele fez. Hoje Deus renova a promessa na tua vida. Aleluia. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Porque tem coisas que as pessoas falam que a gente já não acreditamos mais. Mas quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor fala que passará o céu e a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Não passará. Não tem revelação melhor do que a palavra do Senhor. Porque muitas vezes ficamos focados no homem. Mas a revelação é a palavra, irmãos. Se não tiver fundamento em palavra, não adianta de nada. Tanto é que Deus fala para Josué aqui, para ele não desviar nem para a esquerda nem para a direita das Escrituras, do que Deus mandou Moisés escrever. E a Bíblia nos relata que ele, meditando nela de dia e de noite, tendo por guia a palavra do Senhor, ele seria próspero. Tudo que ele colocasse a planta dos seus pés, ele avançaria. Porque quando Deus faz a promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Entenda isso hoje, irmãos. Porque vai se passando o tempo e a gente vai desacreditando do que Deus já falou, pastor. Hoje o tempo é o que está matando os cristãos dentro da igreja. Estamos vendo Deus fazendo e Deus aparecendo, Deus provendo todos os dias, como fez com o povo no deserto. Deus não é comigo. Deus não vai fazer mais. Eu já não acredito que Deus pode fazer mais. Mas Deus falou, Deus é fiel. A palavra dele não cai no chão, irmãos. Ele não se arrepende, ele não volta atrás do que ele falou. O que faz a gente perder a nossa bênção são nossos posicionamentos, são as nossas atitudes. Atitudes precipitadas, a palavra precipitada significa precipício. E quando a gente se lança ao precipício é morte, irmãos. É coisa desastrosa. Então não devemos tomar atitudes precipitadas. A palavra fala que Josué, tudo quanto queria fazer, ele colocava a arca da aliança, a presença de Deus na frente. E a única vez que ele tentou fazer sem o direcionamento de Deus, sem escutar o que Deus falava, ele foi enganado. Se a gente continuar meditando aqui. Então, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, tende bom ânimo, que eu sou contigo, por onde quer que andares. Então ali ele se levanta, irmãos, e começa a caminhar e dá ordem para os generais preparar o povo que daqui a 3 dias ele passaria o Jordão. Então vemos que da mesma forma que Deus foi com Moisés, Deus estava sendo com Josué. Deus fala: Josué, pega a arca da aliança, coloca os levitas e os sacerdotes na frente. Quando eles colocar a planta dos pés na água, o rio vai se abrir, o rio Jordão. Aleluia. E ali todo o povo vai passar
sem molhar o pé. Novamente, Deus está mostrando que é com Josué como foi com Moisés. Oh, glória. Glória a Deus. Entende, irmãos, que quando o sacerdote colocou a presença de Deus, quando Josué colocou a presença de Deus na frente, não tem como dar errado. Aleluia. Porque você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de um direcionamento, você está debaixo de uma unção liberada por Deus. Aleluia. Não importa o que você está vendo com teus olhos carnais, Grande apenas acredite e creia. Acredite e creia que Deus vai fazer na tua vida. Então ali, Josué fez o que Deus determinou. Ele coloca os sacerdotes levitas. Quando os sacerdotes levitas colocam a planta dos pés sobre o rio para de descer água e forma uma coluna de água. Ali o povo passa de um por um. Oh, glória. Só que tem um detalhe que me chama a atenção aqui, irmãos. Que Deus determina a Josué a separar 12, um de cada tribo, e pegar uma pedra daquele rio. E ali, fazer do lado de fora do rio um monumento, uma estátua, pode-se dizer, com aquelas pedras. Aí eu me pergunto, pastor, por quê? E na Bíblia está falando que Deus ordenou a Josué para fazer isso, para que todos aqueles, depois daquele povo que passasse por ali, saber que Deus era na vida daquele povo. Então, irmãos, eu entendo que tem muitas cicatrizes que ficam marcadas na nossa vida, não é para a nossa tristeza. Aleluia. E sim para quando a gente olhar para a nossa cicatriz, a gente entender que se estamos curados, só tem a marca e o sinal da cicatriz, porque Deus estava conosco na nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Tem marcas que ficam, que é para quando a gente olhar aquele corte, não dói, mas está curado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Saber que o que passamos, Deus estava conosco. Aleluia. A todo momento. Glória. Então ali, Deus ordenou a Josué. Ali passa todo esse povo durante o Rio Jordão. Grande Deus. E ele vence essa dificuldade. Oh, aleluia. A próxima dificuldade que aparece seria passar por Jericó. Jericó, uma cidade rodeada por muros, por muralhas, fortalecidas com soldados. Aos nossos olhos, pastor, seria impossível eles derrotar aquele povo. Mas quem está com um grandão na sua vida, nada é impossível. Oh, glória. Eu não sei qual é a muralha que está sobre a tua vida, Grande Deus. mas eu creio que pelo nome de Jesus Cristo hoje ela desce, ela cai por terra. Porque Deus é fiel, irmão. Grande Deus. Deus prometeu que tu e a tua casa servirá ao Senhor. Então creia, irmão. Aleluia. Creia que Deus é fiel Oh, para fazer. Então, Josué ele continua progredindo com aquele povo. E aquele povo caminhando, e Deus ordena a Josué: Josué, você vai chegar até Jericó, vai rodear aquela cidade durante 6 dias. E no 7º dia, você vai dar 7 voltas. E na última volta, você vai bradar. Grande Deus. E as muralhas vão descer. Aleluia. E eu imagino Josué falando para o povo o que Deus tinha falado para ele. Grande Deus. Só que se aquele povo estava incrédulo um tempo atrás, imagina como aquele povo estava. Oh, grande Deus. Porque ele estava sem armas. Só tinha a garganta e a buzina para tocar. Aleluia. E hoje, irmãos, o que Deus coloca no meu coração, hoje o que temos? O nosso glória a Deus. Aleluia. Para derrotar a muralha. E temos o nosso joelho, a nossa oração para derrubar as muralhas. É só assim que nos dias de hoje conseguimos derrotar os inimigos. Com oração, com nosso glória. Cada glória que damos é uma muralha que vai caindo. Cada glória que damos é Deus visitando a nossa casa. Cada glória, aleluia, que damos é Deus visitando cada parentela nossa. É Deus visitando o nosso lar e transformando. Glória a Deus. Você vai perceber que a partir de hoje
vai ser diferente na tua casa. Oh, aleluia. Da mesma forma que você veio para a igreja, quando você voltar vai estar diferente. Porque Deus já está enviando os anjos dele lá. Aleluia. Vai ser diferente quando você chegar. Oh, glória. Porque Deus já está lá na tua casa. Deus já está trabalhando na tua casa. Oh, aleluia. Dê glória a Deus que as muralhas vão cair. Então, irmãos, aquele povo fez conforme Josué falou para aquele povo. Oh, aleluia. Imagina eu, Josué, temendo. Oh, Porque ele falou para o povo que Deus tinha ordenado. Das 6 voltas, no 7º dia, das 7 voltas, na última volta, se tocar a buzina aleluia. e marchar. Ele temendo, porque com medo de fazer e não acontecer. Mas ele sabia ao mesmo tempo que o Deus que tinha operado continuava operando. E que a vitória era dele. Então ele faz o que Deus ordena. Aleluia. Primeiro dia ele dá uma volta, segundo dia, a segunda volta, terceiro dia, quarto dia, no quinto, sexto, sétimo dia. Ele chega e dá 7 voltas. Na última volta, imagina aquele povo que estava na muralha, vendo aquela multidão rodeando já por 6 dias aquela muralha, sem arma, sem nada. E no 7º dia eles dão 7 voltas. E imaginam eles zombando no povo de Deus. Só que naquele dia, na 7ª volta, eles tocaram a buzina e clamaram o nome de Deus. E toda aquela muralha veio ao chão. E eles invadiram aquela cidade e pegaram tudo que tinha, animais, prata, ouro, e ofereceram a sacrifício a Deus, que era a ordem de Deus. Só pouparam a vida de uma mulher, que ela guardou os espias quando foi orar naquela cidade. Irmãos, tem muitas vezes na nossa vida que achamos que não tem jeito mais. Mas Deus é fiel para derrubar a muralha. Deus é fiel para fazer na nossa vida. Aleluia. Só basta a gente persistir. Eu sei que muitas vezes viemos para a igreja, para a casa do Senhor, tristes, desanimados, abatidos. Porque às vezes não vemos um milagre acontecendo. Porque queremos o nosso tempo. Só que Eclesiastes fala que há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo para sorrir, um tempo para chorar, um tempo para abraçar, um tempo para deixar ir. Então, irmão, se não aconteceu ainda que o seu coração anseia, ou a promessa que Deus fez para você, não desanima, persista, continua firme, adorando Deus, porque Ele é fiel para fazer. Ele é fiel. Hoje Deus está renovando a força de muitos crentes. Deus está renovando o ânimo. Porque às vezes viemos para a igreja mais animados. Só viemos para cumprir o papel. Só que não foi isso para que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer a obra. Aleluia. Para ser instrumento de Deus usado nesta terra. Aleluia. Deus às vezes quer nos usar para falar: Jesus te ama lá fora. E às vezes somos negligentes e não falamos. Eu queria contar um breve testemunho aqui, irmãos, só para a gente encerrar. Um certo dia, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e onde Ele quer. Aleluia. Eu fui à praia um certo dia e não entendi. Fiquei na praia coisa de 3 horas e meu coração queimou para voltar embora, viajar 250 quilômetros de volta. Só que o GPS me jogou por um caminho totalmente diferente para onde eu tinha ido. E eu não entendi